A gente sempre sonha em chegar lá, né? Mas e em voltar lá? Você já pensou? Voltar para sua origem, sua infância e relembrar a criança que você foi? É isso que eu vou fazer hoje. Eu nasci, cresci e ainda moro aqui, em Jardim Bela Vista, um bairro de periferia do Espírito Santo. Foi aqui que eu passei as maiores experiências da minha infância e também da minha vida. Eu vivi coisas que crianças não deveriam viver, como violência, tiroteio, toque de recolher, gente morta na rua. Quando eu voltava da escola, eu lembro que tinha nos postes lista de nomes de pessoas que estavam marcadas para morrer. E dentro desse cenário de violência, falta de grana, eu consegui ser muito, muito feliz e viver uma magia gostosa durante a minha infância. Vamos passar um cafezinho e eu vou te contar mais. E eu era uma criança típica, cria de favela. Curtia funk, sol, praia, gostava de descolorir os pelinhos, gostava de jogar futebol na rua, brincar de pique-esconde até tarde. Eu tinha ali alguns pontinhos que meio que me deixava deslocada, mas isso foi mais pra frente também a gente fala. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é pedreiro, e os dois, eu posso dizer assim, que o sobrenome deles é trabalho duro. Assim como as pessoas da idade deles, assim, pessoas mais velhas que moram aqui na quebrada onde eu moro, foram pessoas assim que não puderam estudar. A minha mãe é do interior do estado, de uma cidade chamada Barra de São Francisco. Meu pai é de Minas, mas ele se mudou lá pela adolescência para Barra de São Francisco, que foi onde eles se conheceram. E eles literalmente não puderam estudar. Minha mãe estudou até a 4ª série, porque lá na cidade onde ela morava só tinha até a 4ª série. Se a pessoa quisesse estudar mais que isso, ela tinha que ir pra rua, que minha mãe fala, que é a cidade. Uma cidade mais... cidade, né? Porque ela morava bem no interior do interior. E ela terminou a 4ª série, a professora dela, ela conta que a professora dela falou, cara, se seu pai deixar, eu deixo você morar na minha casa durante a semana, no final de semana você volta pra cá. Mas o pai dela não deixou, quero te esperar, né, meu avô. Ele não deixou e então ela só estudou até a 4ª série. Mas uma coisa legal é que ela... ela fez a 4ª série, sei lá, umas 4 vezes, pra ela poder continuar estudando mesmo sem poder continuar avançando nas séries. Meu pai, ele nem começou a estudar. Meu pai tem uma história completamente diferente da minha mãe. Meu pai é analfabeto, ele não sabe nem ler nem escrever. Eu acho que faltou muito, assim, pro meu pai uma família mais presente, mais afeto. Mas enfim, né, eles se conheceram lá na adolescência, eles se casaram bem cedo, minha mãe com 15 anos. E eles trabalharam durante um tempo lá na roça, plantando e catando café. Mas depois que eles foram, digamos, desbravar o mundo e mais para cidades, o que sobrou para eles para trabalhar era mesmo do trabalho braçal. Minha mãe começou a trabalhar como diarista, empregada doméstica, e meu pai como pedreiro. E foi através desse trabalho que eles conseguiram comprar um terreno aqui nesse bairro, que é um bairro totalmente afastado da família deles. E foi aqui que eu nasci, cresci e ainda moro. Meus pais tiveram mais 2 filhos, então eu tenho 2 irmãos, que infelizmente meu irmão mais velho, ele morreu aqui nesse bairro. Esse é um fato que marcou bastante a minha família, a gente não fala muito sobre isso. Fato é que meus pais ralaram muito o cu na peneira. Antes de eu nascer, antes deles saírem da adolescência, porque minha mãe estudou até a 4ª série, mas ela trabalhava, ela tinha que ajudar em casa. Meu pai, ele só trabalhou, né? E ralaram o cu na peneira também pra me sustentar, pra sustentar meus irmãos. Minha mãe conta que ela trabalhou grávida de mim até 1 de fevereiro. Eu nasci no dia 2 de fevereiro. Então a bicha só parou de trabalhar pra parir. E assim, como esse bairro foi um achado, foi o lugar onde eles encontraram mais barato, que dinheiro dava pra conseguir sair do aluguel, os meus pais, eles se afastaram muito da família. A gente mora muito longe da nossa família. E a rede de apoio da minha mãe foi o estado e foram as vizinhas que minha mãe foi conhecendo aqui, as poucas vizinhas que tinha, porque aqui literalmente era tudo mato. Eu tô na creche desde 1 ano de idade. Inclusive, minhas maiores lembranças da infância, ela vem da escola e das casas das vizinhas. E
Isso até me lembra, assim, que na minha infância, nossa, minha maior vontade era de estar mais perto da minha família, sabe? De que, caraca, porque a minha amiga Larissa, as amigas dela eram, tá, as amigas da escola, mas durante o dia, à tarde, as amigas dela eram as primas dela. Quem tava cuidando dela não era a vizinha, era a tia. Eu tinha muita vontade disso, sabe? De estar perto da família. Mais uma coisa que marcou mesmo a minha infância, que quando eu falo infância, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a escola. Eu vivia muito tempo lá, mas eu simplesmente amava a escola. Eu amava o clima escola, tudo que rodeava aquilo, mas eu também amava estudar, porque eu amava aprender. Sério, eu aproveitei ao máximo todas as oportunidades que a escola dava e tudo que os professores propunham, eu fazia. Vai lá, que eu não gostava muito de estudar pra prova, essas coisas não. Apesar de que eu era bem nerdzinha, tá? Mas tudo que era trabalho, tudo, pensa em tudo. Nossa, teatro, quero. Fazer paródia de música, quero. Quem quer ler? Eu. Quem quer fazer esse trabalho? Eu. Quem quer apresentar isso? Eu. Eu era assim, o amor dos professores e o terror dos meus colegas. Eu era muito animada mesmo. Eu adorava, com todas as minhas forças, assim. E quando eu não tava na escola, eu tava fora da escola, brincando de escolinha. Mas também a escola, ela tem esse papel principal na minha vida, porque foi ali que eu tive todas as minhas experiências. As minhas maiores experiências foram na escola, sabe? Ali foi onde eu aprendi sobre coisas, onde eu pude dar passeios para conhecer o estado, onde eu pude ler, porque eu gostava muito de ler, muito de estudar. Então ali era o único momento em que eu tinha, não era o único, né? Mas era a maior parte das minhas possibilidades estava ali dentro da escola. Porque os meus pais não tinham dinheiro, eles não tinham tempo para me levar para conhecer ou para experimentar tudo o que eu queria, sabe? Eles estavam ralando para eu ter dinheiro, pra gente sobreviver. Cara, é através da escola que eu experimentei a vida e também foi através da escola que eu pude ser eu. Eu sempre gostei muito de ler, de aprender, eu sempre fui muito curiosa. Meus pais amavam esse fato. Eles amavam o fato de que eu gostava de estudar. Eles sempre me incentivaram. Eu até lembro de uma vez que era bem comum faltar água na escola. E eu não sei exatamente como era, mas assim, na minha lembrança faltou água na escola, as crianças podem ir embora e os pais podem trazer água, não sei. E meu pai, como era pedreiro, ele trabalhava no bairro, então eu lembro dele trazendo água pra mim. Eu lembro desse dia que fui, tipo, só eu e mais um menino que recebeu água. E aí esse menino, ele era ele era neto de dos donos da padaria do bairro, então ele tinha dinheiro. E ele recebeu a aguinha numa garrafinha de água, super normal, e chega o meu pai com uma garrafinha enrolada num paninho uma toalhinha super fofinho, incentivando a filha a continuar estudando, trazendo a melhor qualidade pra filha. E aí quando eu abro, era um pote de maionese. Não era um pote de maionese. A água estava dentro de um pote de maionese. E eu lembro que esse menino, ele riu muito da minha cara. E eu lembro de sentir aquela leve humilhação, vontade de quebrar aquele pote de maionese na cabeça daquele menino, ou talvez do meu pai. Mas hoje eu olho e falo, cara, nos detalhes, assim, será que não tinha uma garrafinha PET? Não sei, né? Podia ser um litrinho. Talvez estava difícil conseguir. Sério, não dá pra levar uma garrafinha de água? Nem que seja de 1,5 litro? Mas tá bom. O importante é que nesses pequenos detalhes, os meus pais me incentivavam. Eles poderiam ter deixado eu morrendo de sede lá, embora não era uma opção, né, porque eles tinham que trabalhar, mas eles podiam me deixar com sede. Mas eles se esforçavam em cada detalhe, sabe, pra eu continuar ali, pra eu dar o meu melhor. Eles sempre davam um jeito, seja trabalhando bastante pra ter dinheiro pra arcar com as coisas, mas também porque eles têm uma habilidade de construir coisas. Por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que eu só faria aniversário se tivesse festa. Tipo isso. Por exemplo, fiz 5 anos.
Mas eu só vou fazer realmente 5 anos se eu tiver festa. Se eu não fizer, minha mãe não me der festa, eu não tenho 5 anos, eu tenho 4 ainda, sabe? Coloquei isso na minha cabeça. Então, minha mãe teve que começar a fazer festa pra mim todos os anos. Mimada? Talvez. O fato é que ela embarcou nessa jornada, mas quando ela fez meu aniversário, ela viu que ia ser difícil demais arcar com aquilo. Que ela não ia conseguir, por exemplo, todo ano fazer meu aniversário, porque é muito dinheiro. Você tem que pagar alguém pra fazer o bolo, alguém pra fazer a torta, e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E o jeito que ela deu foi ela começar a aprender a fazer bolo, decorar bolo, fazer docinho e fazer torta e fazer decoração da festa. E a partir desse dia, inclusive, ela começou a fazer as minhas festas, né? Começar a produzir as minhas festas, e isso inclusive virou uma segunda renda extra dela. Ela hoje é uma doceira. Não é a renda principal, né? Ela é uma doceira porque ela aprendeu fazendo bolos, fazendo doces, fazendo torta e as coisas pra conseguir fazer minha festa de aniversário, porque ela não tinha dinheiro pra pagar. Eu acho isso tão lindo, ai, gente. Não foi um caso isolado, sabe? Isso tipo, faz parte dos três, da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Não herdei muito isso, não. Mas é tipo assim, nossa, eu preciso de uma mesa. Não tenho dinheiro pra comprar a mesa. Mas pra quê? Não precisa comprar. Vamos comprar as madeiras, vamos pegar as madeirinhas ali e vamos fazer. Quero pizza, não tem dinheiro pra comprar pizza. Vamos aprender a fazer, vamos pegar o trigo e vamos fazer. E inclusive, assim, na minha infância, eu não lembro de nenhuma vez na minha vida ter pedido pizza, ter pedido hambúrguer, essas coisas. Porque sempre quando a gente queria fazer, ou eu queria comer, minha mãe fazia. Vou definir aqui minha família como os fazedores. Minha mãe fala que meu irmão, quando era criança, ele gostava de pegar coisas da rua, tipo brinquedos velhos de rua, pra abrir, pra saber o que tinha dentro. E quando ele ganhava alguma coisa, tipo um carrinho, ele não brincava com o carrinho do jeito tradicional. Ele gostava de brincar com o carrinho, quebrando o carrinho pra descobrir o que tinha dentro, ou como é que essa roda se encaixa nisso aqui. E hoje, meu irmão, ele é o tipo de pessoa assim, estou com uma geladeira quebrada. Ele consegue vir aqui, saber qual é o problema da sua geladeira e consertar. Ou dizer, isso aqui, minha filha, você pode jogar fora. Meu irmão simplesmente consegue consertar qualquer eletrodoméstico, ele consegue consertar qualquer coisa que você quiser. E já que eu tô falando do meu irmão, eu não lembro muitas coisas, assim, da nossa infância, porque ele é 10 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 6, ele tinha 16. E enquanto então eu tava na escola, na casa das vizinhas, ele tava estudando, fazendo estágio, então ele já tava, né, desbravando o mundo, literalmente. Então eu não lembro muito bem dele, assim, mas uma coisa que eu lembro, além disso, né, dessas histórias que minha mãe conta e de saber que ele é essa pessoa aí que gosta de destruir as coisas para saber como funciona, eu lembro de uma época bem rebelde, assim, do meu irmão, porque quando meu irmão mais velho morreu, ele ficou muito rebelde. Até porque eles eram muito próximos, né? Eles eram melhores amigos. Então imagina você perder o seu melhor amigo, que é seu irmão, aos 15 anos. Eu lembro de episódios dele sair de casa pra estudar sexta-feira e só voltar na segunda. Lembrando aqui que eu tinha um contato bem indireto com meu irmão, porque eu era bem curiosa e eu fuçava um pouco as coisas deles, sim. Talvez mal educada, mas vamos chamar de curiosa. E eu ouvia as músicas dele. Então tinha ali uns proibidões, uns funk que eu gostava bastante, ouvia. Mas foi com meu irmão que eu comecei a ouvir coisas mais diferentes do que se toca ao fundo. Porque enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, tem um funkzão pesado rolando. Então isso era comum. Mas para além disso, assim, eu não lembro de ter ouvido outras coisas para além desses funk, tananana. E aí foi através do meu irmão, desses discos, essas coisinhas que eu fui pegando assim e fuçando as coisas dele, tipo, através do meu irmão eu comecei a ouvir Racionais, eu comecei a ouvir Legião Urbana, Raul Seixas, e eu lembro que eu gostava muito, principalmente desses três, né? Primeiro porque tinha ali uma coisa meio um enigma, sabe? Principalmente Raul Seixas. Eu lembro até o CD do Raul Seixas, que era os maiores 20 de sucesso, coisa assim. E eu lembro que tinha uma coisa esquisita, né? Tinha uns enigmas, sabe? Tipo, o que esse cara tá falando? Eu não fazia a menor ideia, não conseguia entender, mas eu achava super legal. E até hoje eu gosto muito de rap
E o Racionais foi o meu primeiro contato através desse contato indireto com meu irmão, de fuçando as coisas dele. Eu sempre gostei muito, né, da rima, mas também porque estava contando coisas da minha realidade, coisas que eu estava vivendo e achava isso o máximo. Essa é a minha curiosidade, que eu acho que é uma coisa natural de criança, né? Não sei. Mas eu pude aguçá-la. Não sei se todas as crianças têm essa oportunidade, mas eu tive essa oportunidade. Eu fui em busca também, né? Por exemplo, fuçando ali os livros as músicas do meu irmão, encontrando essas coisas que são meio curiosas, né? Esses enigmazinhos, prestando atenção na letra. Mas eu também gostava muito de ler. Na biblioteca da minha escola, assim, eu estudei numa das piores escolas da Serra, tá? Minha escola era horrível, não tinha quadra, a gente não tinha uma infraestrutura boa, passava calor, mas a gente tinha uma ótima biblioteca, porque a diretora da escola, ela doou a biblioteca dela para a biblioteca da escola. Então a gente tinha muitos livros e eu lia muito lá, então eu tive essa oportunidade de aguçar. Tanto no meu ensino fundamental quanto médio, eu tive muitos professores que me apoiaram, que me deram suporte, me incentivaram a continuar aguçando a minha curiosidade. Eu era literalmente, já falei, né? Eu era o amor dos professores, o terror dos meus colegas, mas eu era o amor dos meus professores porque eu era muito animada, eu gostava de fazer tudo. E até de inventar coisa. Quando eu falo que gostava de aproveitar tudo, não era só de estudar, não. Por exemplo, eu era também a pessoa que praticava todos os esportes da educação física no ensino fundamental. Era basquete, era vôlei. Não, vôlei nem tanto que eu não gostava e era bem ruim, mas tentava também. Futebol, handball, tudo. O professor falava, tem que pular sem corda, bora pular. E como eu disse, né, eu vivi uma infância ali no meio do caos, mas vivendo uma magia gostosa, sentindo que nada faltava, porque tinha ali em volta os meus pais trabalhando pra caramba pra fazer as coisas acontecerem. E também, vou confessar que minha mãe, ela recebia muita coisa legal das patroas dela. Por exemplo, o meu primeiro livro, eu tinha 7 anos, não sei, uma coisa assim, 7, 8 anos, e eu ganhei o meu primeiro livro de uma patroa da minha mãe. Inclusive, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui, porque eu preciso mostrar. Ai, meu Deus. Vamos lá, peraí. Na mágica da edição já voltei. Catarina Cabeça de Pudim foi meu primeiro livro, e eu ganhei da patroa da minha mãe porque minha mãe falou que eu gostava de ler, ela me deu esse livro e eu lia tanto esse livro que minha mãe começou a me chamar de Catarina Cabeça de Pudim e Catarina virou o meu apelido, meu micro apelido durante a infância ali internamente. Inclusive eu tenho um carinho por esse nome. E fico pensando assim, que se eu tiver uma filha, talvez vai se chamar Catarina. Catarina Cabeça de Pudim conta a história de uma menina que precisou vender pudim nas ruas porque o pai dela ficou desempregado. Tem até um resumo aqui, ó. A casa, a escola, as brincadeiras, as brigas. Acho que isso tem muito a ver com a minha infância. Casa, escola, brincadeiras, brigas. O dia a dia de uma menina feliz. Tudo parecia estar certo. De repente, o desemprego do pai, a família passando dificuldades, como tantas outras. Catarina procura de um jeito de trabalhar e cresce muito. Os problemas se resolvem, mas a menina vai tentar realizar um novo sonho. Agora, o de ajudar outras pessoas. E tem uma parte do livro aqui que depois que o pai dela já não precisa, ela não precisa mais desse dinheiro, ela pode já parar de vender pudim, ela resolve abrir uma fábrica para empregar as pessoas que estão desempregadas. Como vê, pudim pode ser mole, mas dá uma energia. E ele fala, como? Que tipo de energia? Uma vontade enorme de vencer os obstáculos. Você sabe que eu joguei na loteria? Já pensou se ganho? E aí ele perguntou, o que você faria? Ela montaria uma enorme fábrica de pudins e dava emprego para uma porção de gente desempregada. Estranhamente, algumas partes do meu vídeo ficaram mudas. Eu acho que alguém estava ligando para mim. Algum spam estava ligando para mim na hora e eu não percebi. E aí quando tem alguém ligando, não para de gravar, mas fica no mudo. Então eu vou falar novamente essas partes que ficaram no mudo num cenário diferente. Enfim. Meus pais, eles trabalharam muito, eles se esforçaram muito. Eu percebo isso quando olho para trás. Principalmente para que eu conseguisse estudar, para que eu conseguisse aflorar essa minha vontade de estudar.
mas eles não conseguiram suprir todas as minhas necessidades. É claro, ninguém nunca vai conseguir suprir as necessidades de todas as pessoas. E também ali, muito cedo, eu fui incentivada a vender coisas. Então essa é uma parte bem legal, assim, da minha infância, que eu falo, caraca, que menina foda. Porque ela queria comprar um shampoozinho caro, queria comprar um livrinho que os pais não tinham condições de comprar, queria comer um docinho caro. O que ela fazia? Eu comecei a vender brigadeiro na escola, bombons na escola, do meu ensino fundamental até o meu ensino médio. Eu comecei a vender, eu vendia Avon, Natura, que era no nome da minha mãe, mas ela pegava no nome dela para eu poder vender na rua, para as minhas vizinhas, para as pessoas da escola, para as professoras. E eu também vendia calcinha, sutiã, então era sacoleira, vendia Avon e Natura e ainda vendia docinhos para eu poder fazer as minhas coisas também, né? E isso eu comecei muito nova mesmo. Até bijuteria teve uma época que eu comecei a fazer, minha mãe comprou as miçanguinhas pra mim, comprou todos os materiais e eu comecei a fazer. E eu lembro que eu tinha muita vergonha, principalmente essa das miçangas, não sei porquê, mas eu tinha muita vergonha, porque eu batia na porta das pessoas, das minhas vizinhas principalmente, pra oferecer. Nossa. Mas eu tinha essa coisa, sabe? Tipo, tá, tô com vergonha, meu coração tá aqui acelerado, tô falando toda travada, a pessoa provavelmente já sabe que eu tô com vergonha, mas eu preciso fazer porque eu preciso comprar meu livro, eu preciso comprar minhas coisas, preciso dar um jeito. E eu dava um jeito. Mas percebe que sempre com o apoio dos meus pais, por exemplo, se a mãe não tivesse comprado as miçangas, eu não teria feito. Enquanto eu tava falando aqui, eu lembrei de uma coisa que eu acho que esse é mais um pontinho positivo de por que eu amava tanto a escola, porque durante o ano letivo era maravilhoso. Eu ia pra escola, fazia tudo que tivesse pra eu fazer, brincava, estudava, fazia tudo que tinha pra fazer, literalmente, saía correndo da escola, assistia a TV Globinho, depois passava o dia inteiro na rua, brincando, e depois dormia, acordava e fazia tudo de novo. Mas um ponto negativo era quando a gente estava de férias. E não é porque só eu amava a escola, mas porque todos os meus colegas da escola e também da rua iam viajar e não dava para mim viajar porque não tinha dinheiro para isso, porque meus pais estavam trabalhando, então eu não viajava com os meus pais, mas também não viajava para outros lugares. Então eu ficava muito sozinha tanto em casa quanto não tinha muitos amigos, né? Quando a gente ia brincar na rua, tinha um gatinho pingado ou outro. E eu lembro que nessas épocas, assim, eram épocas que eu ia muito pra casa ia trabalhar com minha mãe, né? Eu ficava lá na casa da patroa da minha mãe enquanto ela tava trabalhando. Era incrível como eu me sentia em casa. Eu ia pra praia, eu almoçava com o pessoal, vivia uma vida que não era minha, né? Tava curtindo as férias literalmente fora do meu ambiente, mas me sentindo dentro dele. E às vezes minha mãe ia embora e eu ficava lá, dormia lá, passava a noite, passava o final de semana. Mas eu lembro também que quando eu comecei a crescer, eu lembro especificamente de uma ocasião, assim. Eu tava numa festa com eles, com a família da patroa da minha mãe, e eu lembro da sensação de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu já sentia, eu tava crescendo, né, e aí eu sentia que eu já não pertencia mais àquele lugar, que aquele lugar ali não era meu. Tava invadindo um espaço. E isso é mais uma interpretação minha do que eu ter essas pessoas terem me feito sentir mal. Não é sobre eles, era mesmo uma sensação de que este não é o meu lugar, que de fato não era, né? Inclusive, quando eu fui ali tendo os meus 11, 12, 14 anos, eu comecei a questionar mais, ouvir mais a sério, entender mais as músicas que eu estava ouvindo, os livros que eu estava lendo e questionando um pouco mais, assim, o mundo à minha volta. Fui me deslocando um pouco, ficando um pouco rebelde, brigando demais com os meus pais, bem nova, né, com 12, 14 anos. Não sei se isso é um fruto dos livros, da música, mas eu fui questionando demais o mundo ao meu redor, sabe? Eu fui começando a sentir que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sentia que o mundo estava errado, que o mundo estava quebrado. Saí do mundo de Dolly e comecei a entrar no mundo da revolta. Comecei a sentir que tinha violência demais, que tinha injustiça demais, mas esses questionamentos e também essa minha vontade de ler, não só vontade, né, porque eu passava um tempo considerável lendo,
Isso estranhamente me fez também me sentir um pouco sozinha, um pouco esquisita, meio deslocada do mundo à minha volta, assim. Porque eu acho que todo mundo passa por isso na adolescência. Mas eu passei por isso fora da adolescência. Eu estava tendo questionamentos que crianças não estavam engajadas. As crianças ao meu redor não entendiam muito bem esse questionamento. Nem eu, assim, entendia muito bem. Eu só sentia que tinha alguma coisa esquisita. Eu não tinha com quem compartilhar. Talvez as pessoas adultas não dariam muita ideia pra isso. Mas eu me mantive fazendo o que eu gostava de fazer. Um momento, assim, acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu tive que, sem saber, tive que me fortalecer pra continuar sendo eu. Que ser eu era esquisito. Acho que foi o primeiro, na minha infância, foi o primeiro momento em que ser eu precisaria ter que pensar duas vezes, sabe? Acho que a gente passa por isso na adolescência, a gente vai passar isso na vida adulta, que às vezes a gente tem que quebrar alguns padrões pra gente continuar sendo a gente, ou a gente se engole, ou a gente tenta se encaixar. E ali na infância já foi um primeiro sinalzinho de que se encaixar não é muito a minha vibe. Mesmo com os incômodos, mesmo até se sentindo errada, se auto-julgando, se calando em alguns momentos, mas tentando sempre continuar nessa pegada meio esquisita, nesse momento de descobrir o mundo onde você vive e questionar as coisas ao redor, querer entender outras realidades, descobrir sobre outras realidades. Quando eu tinha 14 anos, uma professora de português colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer um cursinho para prestar vestibular pro Instituto Federal daqui do Espírito Santo, IFES. Só que meus pais não tinham como pagar, então eu comecei a me revoltar, a ficar muito puta, que o mundo era muito injusto, que me faltava acesso, que eu também comecei a olhar ao redor, né, pessoas que estavam ali na minha infância, mas que não tiveram tantas oportunidades. Eu também não tive oportunidades, mas teve pessoas ao meu redor que teve muito menos. Eu comecei nessa fase ficar ali revoltada com a injustiça do mundo, sentindo que eu precisava fazer alguma coisa, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser professora para incentivar e dar mais acesso às pessoas como eu, que vieram da periferia como eu, que tinham vontade de fazer as coisas, ou até as que não tinham vontade, mas incentivá-las a fazer algo a mais. E aquilo que era meio comum, eu comecei a questionar, sabe, a violência, o medo de comprar pão, sabe, a falta de liberdade, a falta de acesso. E eu comecei a sentir, sabe? E eu comecei a literalmente sentir que eu nasci para fazer parte de mudanças, para tornar o mundo ou a vida das pessoas que vieram de onde eu vim um pouquinho melhor. Eu sou muito grata pela infância que eu tive. Nossa, olhando e falando aqui, só me vem isso, essa sensação de gratidão. Gratidão pelos pais que eu tive, que não foram perfeitos. Nossa, eu já briguei muito com os meus pais, tive muita raiva deles. Não foram perfeitos porque eles estão cheios de imperfeições, eles são humanos, cheios de limitações, que também tiveram lá seus traumas. Mas, apesar de tudo, eles trabalharam pesado para me dar oportunidade, para me incentivar a estudar, a superar essas injustiças que a vida tem. E eu também, nossa, fico muito grata, assim, por mim, por ter conseguido aproveitar ao máximo essas oportunidades, essas pequenas oportunidades. Por exemplo, receber um livro aos 7 anos, coisas ridiculamente pequenas que às vezes a gente menospreza. Eu também, com as minhas limitações, as minhas rebeldias, que começaram logo muito cedo, questionamentos. Lá, sabe, voltando no passado, a criança que eu fui teve acesso à violência, teve muitos medos, teve muitas limitações, mas ela não deixou de ser ela, não deixou de buscar o que ela gostava, de ir atrás, de se deleitar com a vida, e é muito gostoso. Caraca, eu não sabia que era tão gostoso assim a gente voltar no nosso passado.
voltar lá. Ao invés da gente pensar só em chegar lá, sabe? Cara, muito foda isso. Ao invés da gente pensar só em chegar lá, também é gostoso voltar lá e aprender com a criança que a gente foi. Eu tava até conversando recentemente com uma amiga que, cara, a vida meio que perdeu a magia, né, da infância e da adolescência, onde tudo era azul e colorido. E a gente fala, mas é porque na infância não tinha problemas. É claro que na infância tinha problemas. É claro que na infância tinha um monte de BO. Até mesmo crianças percebem isso. Mas as crianças têm sabedorias que talvez a gente tenha desaprendido e tá na hora de aprender. De novo. Então esse é um resumo da minha origem, da minha infância, do que eu vivi. Mas eu vou mandar aqui um convite. Que a gente possa se conectar mais com a criança que a gente foi. Pra olhar as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram. Mas olhar com verdade, tá? Não é igual olhar um Reels do Instagram rapidinho, de forma superficial, não. É olhar com vontade, como se a gente fosse um detetive da nossa própria vida. Se lembrar de coisas que talvez a gente nem lembrava. Se conectar e aprender com a criança que a gente foi. A gente tem muita coisa pra aprender com a criança que a gente foi. A criança que eu fui teve suas limitações, teve seus momentos de guerra, mas ela conseguiu desfrutar, conseguiu ser ela mesma e viver essa busca de saber quem se é. Essa busca de ficar bem, de estar bem, de fazer coisas legais. E acho que é algo que eu nunca perdi, que eu fui mais desenvolvendo. Às vezes a gente se perde no caminho, mas algo que eu desenvolvo e eu tenho muito orgulho disso é que eu questiono o mundo à minha volta e eu tenho buscado tornar o mundo ao redor um lugar melhor. Eu sei que nem todo mundo tem essa vontade, mas isso é algo que eu sinto que eu nasci pra isso. Porque pessoas fizeram a minha vida uma vida melhor. Me deram oportunidades. E eu quero ser grata por isso, dando isso de novo ao mundo.